Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre Max Weber, tá certo? Sociólogo alemão que nasceu aí no finalzinho do século XIX e faleceu no inicinho, do século XX, certo? Bom, para falarmos um pouquinho de Weber, eu vou tentar ser bem sucinto, porque a aula é um pouquinho extensa hoje. Precisamos então falar um pouquinho sobre as influências do Weber, O Weber ele era jurista, ele era formado em direito, ele era protestante, luterano, então ele tem uma forte influência nos seus estudos também, uma influência teológica importantíssima. Inclusive, uma das suas obras mais importantes, ele utiliza o contexto religioso para poder fazer as suas análises, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O Weber vai sofrer uma influência muito grande também do historicismo alemão, inclusive a perspectiva marxista, que vai ser muito forte, essa perspectiva da análise histórica, E o Weber ele vai sofrer uma influência de grandes de nomes, de uma sociologia nascente ali, no finalzinho do século XIX. Embora o Weber seja considerado um dos grandes pais da sociologia, existia uma sociologia pujante, uma sociologia nascente ali, e ele será influenciado por sociólogos como Karl Marx, como George Lukács e por aí vai. Weber ele não era sociólogo de formação, portanto, até porque nós só veremos uma sociologia de formação a partir do Durkheim, Durkheim vai fundar a cadeira de sociologia, mas o Weber ele vai se tornar uma das grandes influências da sociologia. A grande influência que o Weber traz, então, ele deixa de sofrer, mas ele passa a trazer para a sociologia, é uma sociologia que tem fundamentação em uma análise da racionalidade. Vejam bem, diferentemente de Durkheim, que trabalha com a ideia do fato social, que trabalha com a ideia de que o indivíduo ele sofre uma repressão, ele sofre uma coerção muito forte da sociedade, de modo que quase que o indivíduo é apagado, mas o que resta é a sociedade. O próprio Durkheim vai dizer, o que interessa é o fato social, o que interessa são as formas de agir e de se comportar e de pensar coletivas. O Weber ele dá uma ênfase à análise da racionalidade, que diz respeito ao seguinte: temos um indivíduo, esse indivíduo é um ser racional, portanto, é necessário que façamos uma análise sociológica que tenha como princípio o indivíduo, certo? Então isso é bastante importante. Em Durkheim, nós não estudamos o indivíduo, estudamos o coletivo. Em Weber, a perspectiva é diferente. A perspectiva de estudo é o indivíduo, certo? E dentro desse processo de constituição de uma racionalização com foco no indivíduo, o Weber traz uma sociologia da modernidade, certo? Assim como os outros sociólogos, assim como Marx, assim como Weber, que estão estudando a modernidade, Marx partindo da perspectiva do capitalismo como um sistema estruturado, na estrutura do capitalismo e por aí vai. O próprio Durkheim também fazendo análise das sociedades complexas. O Weber também está empenhado nessa perspectiva de compreensão da sociedade moderna. Estamos entendendo aí todos os processos de transformação da sociedade que serão percebidos na modernidade e a partir desta modernidade. O Weber então faz uma análise sobre a racionalização da modernidade, trazendo essa perspectiva para este tipo de sociedade, uma sociedade racional, uma sociedade de indivíduos. Depois tem um livro, uma obra de um outro sociólogo alemão chamado Norbert Elias, um sociólogo que sofre uma fortíssima influência do Weber, e o título do livro justamente é esse, Sociedade dos Indivíduos. A epistemologia da pesquisa, a epistemologia das análises weberianas traduzem para a gente, então, dentro dessa perspectiva de construção das ciências humanas, de toda essa reflexão do ponto de vista filosófico, do ponto de vista sociológico, das ciências humanas, da perspectiva das ciências sociais, de uma objetividade ou não, de uma subjetividade ou não, Weber vai trazer para a gente um método chamado método compreensivo. O método compreensivo, ele diz respeito ao indivíduo. Diz respeito ao indivíduo por quê?
Porque dentro da perspectiva analítica de Weber, o que interessa é o indivíduo e mais do que o indivíduo, interessa que nós possamos compreender a ação do indivíduo, que para Weber é uma ação social. Veja bem, dentro de uma perspectiva epistemológica, né, lá em Durkheim, no método comparativo que Durkheim traz, né, a sociedade, né, os fatos sociais, tais quais, né, os fenômenos naturais, deveriam ser explicados. Né? Lembra? Observar, comparar, classificar e explicar. Os fatos sociais em Durkheim seriam fenômenos que deveriam ser explicados. Em Weber, a perspectiva do indivíduo, a perspectiva de que o indivíduo é racional, a perspectiva de que o indivíduo significa suas ações, né, coloca racionalmente intenções às suas ações, e essas intenções elas podem ser alteradas de indivíduo a indivíduo, de contexto para contexto, exigem então do sociólogo, na perspectiva do Weber, que a ação do indivíduo, que é uma ação social, ela deva ser compreendida. Certo? Por que compreendido e não explicado? Porque uma explicação diz respeito a uma concretude imóvel. A compreensão diz respeito ao fato de que significados podem ser alterados, certo? De espaço para espaço, de grupo para grupo, de indivíduo para indivíduo, de contexto para contexto. Né? O ser humano, o indivíduo, ele é capaz de coletivamente compreender, né? Construir significados, óbvio, isso é possível, só que o significado que cada indivíduo vai dar em cada momento deve ser compreendido pelo sociólogo, porque isso pode ser alterado. Né? Há a flexibilidade de alteração. Então, né, o grande objeto de estudo então, do Weber passa a ser a ação social. Né? Aqui tem algumas palavrinhas, as palavrinhas que estão pintadas são palavrinhas importantes que vocês devem guardar. Né? A racionalização, a perspectiva da racionalização, a perspectiva do indivíduo, uma epistemologia que traz um método compreensivo e o grande objeto de estudo do Weber, né, na perspectiva do indivíduo, será a perspectiva da ação social. Vamos tentar compreender o que seria esta ação social, então, para o Weber. Né? Como eu disse, Weber parte do indivíduo. O indivíduo ele é importante para Weber. Bom, todos nós, né, que somos indivíduos, nós agimos, né, nossa interação ela se dá a partir de ações. Né? Nós fazemos as coisas. Né? Todo o tipo de interação entre os indivíduos diz respeito às respectivas ações que os indivíduos praticam. Então, nós estamos o tempo todo praticando ações. A gente levanta, a gente acorda, a gente veste uma roupa, né? A gente se comporta de tal maneira, de outra perspectiva, nós escolhemos nossas profissões e por aí vai. Né? Nós somos seres que estamos agindo no mundo. Só que estas ações, né, não são ações apenas intuitivas. Nossas ações elas não são apenas ações que dizem respeito a uma intuição ou que dizem respeito a um instinto. Né? Não somos seres instintivos. O ser humano, né, o indivíduo, todas as ações que o ser humano e que o indivíduo pratica, elas são contidas de sentidos específicos. Elas são contidas de significados específicos. Nós, indivíduos, nós significamos todas as nossas ações. Tudo que nós fazemos possui um significado, certo? E este significado, ele diz respeito à sociedade a qual nós estamos inseridos ou na qual nós estamos nos inserindo. Em que sentido? Diz respeito ao seguinte: o indivíduo ele é o elemento inicial da análise de Durkheim, mas Durkheim ele compreende que o indivíduo forma a sociedade. O indivíduo é formativo da sociedade e ele compõe uma sociedade. Né? Também. A sociedade ela existe antes ou depois do indivíduo. Weber vai ter dificuldade de responder essa pergunta dizendo que é uma coisa só. Né? Indivíduo e sociedade estão um produzindo o outro ao mesmo tempo. Né? Então, veja bem, os significados que nós colocamos nas nossas ações dizem respeito a expectativas específicas que nós temos perante a sociedade. Né? Diz respeito a elementos que são construídos coletivamente. É o indivíduo que coloca
o sentido em suas ações. Mas estes sentidos, esses significados, eles são construídos socialmente, né? São construídos dentro de uma rede de relações sociais, dentro da sociedade, certo? E o indivíduo utiliza, então, destes significados para poder comunicar a sua ação, né? Por isso, então, já que os significados da ação eles dizem respeito à sociedade, então Weber vai dizer que em sociedade os seres humanos eles produzem uma ação diferente, que não é apenas uma ação pura, é uma ação social. O caráter social da ação, em Weber, diz respeito aos significados que a ação possui. Toda ação individual, toda ação do indivíduo, né, do ser social, do ser que está em sociedade, né, ela possui um significado que é social, que diz respeito à sociedade, que diz respeito às expectativas específicas que nós temos da sociedade, perante a sociedade, para a sociedade, com a sociedade, e por aí vai. Vamos tentar explicar isso aqui mais ou menos. Vamos pensar aqui, eu coloquei dois bonequinhos aqui, né, dois indivíduos específicos, né? Esse aqui, vamos chamar esse aqui de bonequinho número 1 e esse aqui de bonequinho número 2, certo? Veja bem, tudo que o bonequinho número 1, deixa eu consertar esse 1 aqui, né? Tudo que o bonequinho número 1 faz é uma ação, né? Tudo que ele faz é uma ação. A roupa que ele veste é uma ação. A forma como ele caminha, as palavras que ele diz, né? O indivíduo no mundo, ele está atuando no mundo, né? O atuar vem aí da ação, né? Ele está atuando no mundo a partir de ações, de movimentos, de perspectivas, certo? Agora, todas essas ações que o indivíduo número 1 faz, elas possuem um significado. Até aí nós entendemos, né? Na relação entre o bonequinho número 1 com o bonequinho número 2, nós vamos perceber o seguinte: este outro indivíduo, né, ele é capaz de enxergar a ação do bonequinho número 1. Só que, por ele também ser um indivíduo que também está em sociedade, né, este bonequinho ele não é capaz apenas de enxergar a ação. Ele é capaz de compreender, lembra do método compreensivo, de compreender o significado da ação. Certo? Então veja, este bonequinho faz uma ação que contém um significado. Vamos entender esse significado como se fosse um código, certo? Como se fosse uma senha que só algumas pessoas são capazes de compreender este significado. Pois bem, este outro bonequinho aqui, né, ele enxerga a ação do primeiro e ele compreende o significado desta ação. Quando nós somos capazes de compreender os significados das ações uns dos outros, então nós criamos um fenômeno que Weber vai chamar de relação social. Relação social. Por quê? Porque esse bonequinho ele vai cometer ações que possuem significados. Este outro bonequinho, ele vai enxergar a ação, ele vai compreender o significado, então ele também irá criar, né, uma nova ação que possui novo significado, e este bonequinho aqui será capaz de enxergar esta ação e de compreender o significado. Veja, as relações sociais, então, elas se dão como uma casca a partir das ações uns dos outros, né? Mas de modo significativo, né? De modo importante, o que de fato constrói a relação social é a capacidade mútua que os indivíduos têm de compreenderem os significados das ações uns dos outros, né? Vou dar um exemplo rápido aqui, né? Digamos que o bonequinho número 1, né? Deixa eu apagar isso daqui para poder facilitar para vocês essa compreensão, né? Deixa eu apagar essa outra parte aqui também. Vamos dizer assim, por exemplo, este bonequinho número 1 aqui, né? Ele está em uma festa e ele veste uma roupa específica, né? Ele quer ficar bonito para essa roupa. Ou ele quer ficar sexy, ou ele quer ficar elegante, ou ele quer parecer engraçado, não sei o que ele quer, né? O fato de vestir a roupa, de escolher qual roupa, etc., é a ação que o indivíduo está praticando. Mas veja, existe um significado oculto para esta ação. O que este indivíduo quer com essa ação? Ele quer parecer elegante, ele quer parecer sexy, ele quer parecer bonito, ele quer parecer engraçado. O que ele quer? Certo? Este segundo indivíduo, ele enxerga a ação do outro, ele vê a roupa que ele vestiu, né? Ele vê a escolha que o outro indivíduo fez e ele percebe o significado. Ele compreendeu, você quis ser engraçado, você quis ser sexy, você quis ser ridículo, o que você quis,
né? Veja que o bonequinho número 1, o indivíduo número 1, ele não comunica o significado da sua ação. O que nós comunicamos somos as ações específicas, né? Cabe ao outro compreender o significado. Por que essa ação é social? Porque, veja, este indivíduo, né, a ação que ele pratica em perspectiva, na expectativa de que os outros indivíduos, né, os outros bonequinhos, a sociedade, ele pratica a ação na expectativa de que os outros indivíduos compreendam o real significado. Certo? Então ele parte desse pressuposto. Olha, eu estou colocando um código, estou colocando uma senha nas minhas ações, né? E eu estou na expectativa de que os outros indivíduos vão compreender esse significado. Então, tudo que a gente faz, segundo Weber, se dá dentro dessa perspectiva, né? Então, a roupa que eu visto, eu estou comunicando, né? Diz respeito a um significado que eu coloquei naquela roupa. O fato de eu pentear o cabelo, o fato de tudo que eu faço, né? Escolhas políticas, escolhas religiosas, melindrosas, tudo que nós fazemos são ações, né? Porque já que eu estou fazendo, é uma ação, um movimento, certo? Mas todas essas ações diz respeito a uma expectativa. Nós estamos na sociedade e nós fazemos as coisas na expectativa de que os outros compreendam os significados de nossas ações, né? Então a comunicação vai se dar pelas ações, mas muito mais do que pelas ações vai se dar pelos significados mútuos que são compartilhados entre os indivíduos. Quando os indivíduos são capazes de compreender os significados das ações uns dos outros, né, então isso, uma primeira ação gera uma segunda reação, que gera uma terceira reação, nós estamos então construindo uma rede de, como diria o Weber, uma rede de relações sociais. Esta rede de relações sociais que vai constituir para Weber aquilo que nós chamamos de sociedade. Vejam que a perspectiva de explicação do Weber, então, ela é diferente da perspectiva de explicação do Emile Durkheim, tá certo? Bom, vamos tentar aprofundar um pouquinho mais sobre isso, então. Nós vimos, então, que os indivíduos, eles praticam ações. Essas ações são sociais porque elas dizem respeito a uma expectativa que o indivíduo tem, né, de que a sociedade irá compreender o significado de suas ações, de que os outros indivíduos, o outro indivíduo ou os outros indivíduos irão compreender o significado de suas ações. Ou não, pode ser que o indivíduo faça uma ação esperando justamente que o outro indivíduo não conheça o significado, né? Por exemplo, já ouviram falar em piada interna? A piada interna é quando, né, tem um grande grupo de pessoas reunidos, né, aí alguém fala alguma coisa ou faz alguma coisa que ele sabe que os demais não irão compreender o significado, apenas um pequeno grupinho de pessoas vai entender o significado, né, a chamada de piada interna. Então aquele pequeno grupo ali começa a rir, os outros, né, que não entenderam, né, ficam assim, qual que é a graça? Então veja, aquilo que foi dito, aquilo que foi falado, aquilo que foi feito, não consegue ser compreendido pelos demais, apenas por um pequeno grupo, né? Então significa que a relação social aconteceu apenas dentro daquele pequeno grupo, né? Tentando aprofundar um pouquinho mais, então. Nós vimos que o indivíduo ele pratica a ação, esta ação ela é social porque ela possui um significado que é social, que é construído coletivamente, né? Deste significado, o Weber traz para a gente, né, uma lista, né, de relações às quais o significado está vinculado, né? Significado com relação a quê? Weber vai dizer, as ações sociais possuem um significado e este significado eles podem ser classificados, né, como um significado ou como um sentido em relação a um fim, né? O que seria um significado com relação a fim para Weber? Diz respeito à ação que eu fiz, eu coloquei racionalmente um significado porque eu tinha um objeto racionalmente calculado, um objetivo racionalmente calculado com aquela minha ação. Então, por exemplo, eu vou numa entrevista de empregos, né?
Então, veja eu ver qual a ação que eu posso colocar aqui. Talvez eu de vestir a roupa, né? Então, a roupa que eu vou me vestir, certo? Eu tenho um objetivo racionalmente calculado, né, para alcançar com aquela ação. Eu quero passar uma boa impressão. Eu quero que as pessoas tenham uma boa impressão de mim com a roupa que eu vou vestir. Então, veja, a roupa que eu usei, né, o banho que eu tomei, o cabelo que eu penteei, o perfume que eu passei, né, são ações que possuem um significado com relação a fim. Existe um objetivo que eu quero alcançar com aquela ação, né? Eu posso dar vários outros exemplos aqui de ação que tenham um significado com relação a fim, né? Sei lá, no momento de uma paquera, por exemplo, né? Alguém, né? A piscadinha de olho que alguém dá ali, sei lá, né? Algo que você faça que você tem um objetivo a alcançar. Então veja, você parte do pressuposto de que os outros indivíduos vão compreender aquele significado, certo? E você tem um objetivo específico que é racionalmente calculado. A sua ação, ela também pode ter um significado com relação a um valor. Veja bem, aqui nesta parte do valor, né, talvez a gente compreenda assim, mas será que o Weber não está falando a mesma coisa que o Durkheim, então? Vamos compreender. Quando uma ação ela possui um significado com relação a valor, diz respeito a uma motivação, né? Aquela ação do indivíduo, ela foi motivada por alguma moral, né? Por algum sentimento de certo ou de errado, né? Que o indivíduo nutre, algo que tem algum valor para o indivíduo e que o indivíduo faz independente do resultado ser favorável para ele ou não. Por exemplo, eu achei uma carteira cheia de dinheiros, né, mas ali também está o documento da pessoa, o endereço da pessoa que perdeu aquilo ali, né? Dependendo da moral que eu nutra, né, eu vou devolver aquela carteira, né? Veja, o resultado não vai ser favorável a mim, né? Pode ser que eu fique sem o dinheiro, eu vou devolver a carteira, a pessoa não vai me dar nenhuma recompensa, né? Mas veja, a minha ação ela tem um significado que diz respeito a um valor que para mim é importante, independente do resultado, né? O meu irmão matou alguém, né? E eu vou denunciá-lo à polícia. Poxa vida, eu amo meu irmão, né? Eu deveria proteger o meu irmão, mas, né, uma moral específica, né, que me força, né, o sentimento de bem e de mal e por aí vai, me motiva a ter uma determinada ação, independente do resultado ser favorável a mim ou não. Pode ser o contrário também, pode ser que eu falo, não vou denunciar meu irmão, vou proteger o meu irmão, vou esconder o meu irmão, né? A mesma coisa, né? A minha ação ela tem um significado com relação a um valor ou falta de valor, certo? Que diz respeito a, primeiro a minha família, eu não estou nem aí me lixando, estou um pouco me importando com o que a sociedade pensa, certo? Porque mais importante para mim é o meu irmão, é a minha família. Veja que aqui também é independente do resultado ser favorável, porque eu posso ser preso, né? Eu posso ser denunciado, eu posso ser colocado como cúmplice, mas veja, o valor ele é importante. Note que não diz respeito a um objetivo específico que eu quero alcançar, mas um valor. O que motiva é o valor. Esse negócio da motivação ela é importante para o Weber, porque diz respeito ao seguinte, é a característica social da ação, né? Se o que me motiva é um fim, o fim que eu quero alcançar é o que está motivando a minha ação, então veja que a minha ação ela diz respeito a uma expectativa social, né? Se o que está me motivando é um valor, né? Então veja que a motivação que faz com que eu coloque o significado da minha ação, também ela é exterior. Mas veja que é uma motivação, porque Weber trabalha com a ideia de que o indivíduo ele é racional, ele faz escolhas, né? Uma ação ela também pode ter, deixa eu apagar essa parte aqui que eu já coloquei, uma ação ela também pode ter um significado com relação a uma emoção, né? Então, às vezes, a gente faz algumas coisas levados pela emoção, levados pela raiva, levados pela paixão, pelo desejo sexual, pela fome, sei lá, né? Nós fazemos coisas que são motivadas por uma emoção, diz respeito à emoção, ao calor do momento, né? Note que aqui existe uma ponderação do Weber com respeito à racionalidade. Veja que quanto mais para cima, mais racional é a ação, quanto mais para baixo, menos racional. Então, uma ação que tem um significado com relação a um fim, ela é mais racional do que uma ação que tem significado com relação a valor. Todas são racionais, mas
a correlação afim ela é mais racional, ela tem mais proximidade do racional do que o valor. O valor tem um pouco menos do que com relação afim, mas ainda é racional, e tem mais com relação à emoção. Às vezes nós nos deixamos levar pela emoção, né? Às vezes a gente diz assim, eu não estava pensando naquele momento. Weber vai discordar, Weber vai dizer, existia sim a possibilidade de cálculo, agora obviamente que não tão racional como se fosse com relação a fim. No direito, né, os estudiosos do direito trabalham essas duas questões aqui, fim e emoção, né, por exemplo, num crime, quando eles vão falar sobre o dolo do crime, né? Tal crime foi doloso, ou seja, havia a intenção de cometer aquele crime. Não, então o crime ele foi culposo, né? Um crime passional, né? Foi no calor do momento, não tinha intenção, não houve a premeditação, não houve o cálculo, né? Mas aconteceu, né? Eu tenho que ser responsabilizado por aquele crime ali, porque de fato aconteceu. Independente se foi por raiva, por paixão e por aí vai, aconteceu, né? E o Weber vai falar também sobre a ação que tem um significado com relação a uma tradição. Este talvez seria o menos racional para Weber, mas note que todos são racionais, certo? Menos racional por quê? Porque é uma ação, né, as ações com relação à tradição, são aquelas ações que a gente pratica por conveniência no cotidiano. A gente faz, é difícil a gente perceber um cálculo, né? O indivíduo faz porque todo mundo está fazendo, então ele faz. Né? Então, assim, a gente acorda de manhã, a gente escova os dentes, né? A gente toma banho e vai para a escola. Né? Veja que não há um cálculo, assim, eu estou calculando a cada momento, cada passo que eu dou um cálculo. Né? É algo que eu aprendi a fazer, as pessoas estão fazendo, eu vou fazendo também. Né? A coisa vai seguindo, né? uma trajetória, né? Que diz respeito à tradição, por quê? Porque diz respeito a um grupo, diz respeito a uma sociedade que tem aquela tradição, aquele comportamento ele é dito como tradicional. Note que aqui o Weber não está falando de folclore, né? Não são os costumes tradicionais do ponto de vista folclórico. É aquilo que diz respeito ao cotidiano nosso. Né? Então a gente acorda, a gente escova os dentes, a gente toma um café, a gente veste o uniforme e vai para a escola, por exemplo. Né? A gente está andando na rua, a gente... olha para os dois lados antes de atravessar a rua, veja, as coisas elas vão acontecendo dentro de uma conveniência, as coisas vão acontecendo dentro de uma trajetória cotidiana, onde é difícil você perceber o cálculo, né, milimétrico de cada uma das ações dos indivíduos, porque os indivíduos estão fazendo aquilo ali movidos pelo fato de que todo mundo está fazendo. Mas ainda assim, Weber não descarta a racionalidade. Por quê? Porque o indivíduo a qualquer momento ele pode fugir a isso, ele pode fazer diferente. Não é porque todos os dias eu acordo, escovo os dentes, tomo banho, tomo café e vou para a escola que eu vou fazer isso todos os dias. Tem dia que eu simplesmente rompo com essa tradição. Eu digo, eu não vou fazer isso hoje, eu não vou fazer aquilo hoje, eu vou fazer diferente. Né? Então o indivíduo, isso vai dizer respeito ao objetivo específico, né, que o indivíduo tem. Às vezes ele tem um objetivo que ele quer alcançar, às vezes um valor é mais importante, às vezes uma emoção, né? Outros elementos podem, né, deturpar isso daqui. Outro ponto importante do Weber também é a característica de que as ações sociais elas não acontecem restritamente a um destes elementos aqui. Pode acontecer na conjunção de vários ou de todos ao mesmo tempo. Certo? Então não dá para você classificar esta ação ela é só com relação a fim, aquela é só com relação a valor. Uma ação ela pode ter uma relação com fim e valor ao mesmo tempo, com fim, valor e emoção, fim e emoção, né? Tradição, valor e emoção e por aí vai, certo? Há uma conjunção. E para finalizar essa parte aqui, o Weber, ele, né, dentro daquela característica epistemológica que eu falei com vocês, né, o Weber constrói, né, como um artifício metodológico de análise, elementos que ele vai chamar de tipos ideais. Né? Esses tipos ideais são ferramentas que o sociólogo deve compreender, deve construir, né, justamente para compreender o significado das ações dos indivíduos. Né? O que seriam tipos ideais? Tipos ideais está dentro daquela perspectiva, né? Vamos lembrar das influências do Weber, né? O Weber sofre uma influência muito grande do Kant, também assim como o Durkheim, sofre uma influência muito grande de uma filosofia platônica, né? Por tipos ideais, a gente lembra aqui do mundo das ideias, do Platão. Né? Tipos ideais diz respeito a Weber a elementos, né, que nós idealizamos como perfeitos.
mas tem que ter cuidado com este conceito de perfeito aqui, né? Porque tipos ideais podem ser preconceitos, né? Vamos tentar pensar aqui, por exemplo, quando a gente fala, eu vou falar sobre preconceito, sobre racismo aqui agora, tá certo? Quando um indivíduo, por exemplo, ele está andando na rua, certo? E aí do outro lado da rua vem um homem jovem negro, né? Aí este primeiro indivíduo, ele vai ter uma ação de repulsa, de medo, né? Obviamente que a gente olha e fala assim, ele está sendo racista. Sim, ele está sendo racista. Por que ele está sendo racista? Porque aquele indivíduo, ele construiu um tipo ideal, certo? De que homem, jovem, negro é bandido. Ele construiu esse tipo, né? O tipo ideal diz respeito ao quê? Ao bandido idealizado, não que isso seja bom, notem, não estou falando que isso é uma coisa boa, mas o indivíduo idealizado por aquela rede de relações sociais às quais aquele indivíduo, né, está, eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho, vai significar, né, o bandido como tendo estas características. Então, quando você pensa no bandido, quando aquele grupo de pessoas ali que obviamente estão sendo preconceituosos pensa no bandido, ele está pensando aquele elemento. Então ele constrói um tipo ideal, certo? Que ele vai utilizar para dar significado às suas ações, né? Obviamente que isto é um preconceito, né? Isto é um preconceito. Agora o Weber vai explicar como que este preconceito acontece, né? Veja bem, nós indivíduos, né? Cada um de nós é cada um de nós ele é capaz de significar as suas próprias ações, mas como nós dizemos, este significado ele acaba sendo construído coletivamente. Os significados são códigos que indivíduos que compartilham aqueles códigos são capazes de significar. Então os significados eles são coletivos. Veja que um grupo ele pode significar as coisas de uma forma e o outro grupo pode significar as coisas de uma outra forma, certo? Quando nós estamos, né, os grupos estão em sociedade, note que há uma mistura entre os indivíduos aqui, só que a forma como esses indivíduos significam as coisas vai dizer respeito às redes de relações sociais que eles possuem. Lembra da piada interna que eu disse, né? Então, neste grupo todo aqui, digamos que o branquinho aqui conte uma piada, né? O bonequinho branquinho aqui conte uma piada, né? Que diz respeito àquilo que somente eles, né? Que são os bonequinhos brancos, aqui conseguem compreender. Os demais não vão conseguir compreender. Note, então, que este grupo de bonequinhos aqui, eles vão construir significados e vão compartilhar esses significados. É um pouco parecido com a ideia do Durkheim lá, né, sobre o fato social, né, sobre o sagrado, a sacralidade do fato social que o Durkheim explica. Só que não é a mesma coisa, porque o Weber vai dizer que os indivíduos eles são capazes de significar e ressignificar isso. Então o foco é o indivíduo. Então veja, se este grupo de pessoas aqui é preconceituosa, se este grupo de pessoas aqui é racista, então este grupo de pessoas aqui vai construir um tipo ideal, né? O tipo ideal, no caso do racismo, o tipo ideal de bandido, que seria o negro, o tipo ideal de empregada doméstica, que seria a mulher negra, o tipo ideal de faxineiro, o tipo ideal de porteiro e por aí vai. Veja que os preconceitos, então, né, são formas compartilhadas dos indivíduos significarem as coisas. Então eles vão significar aquilo que é bonito, aquilo que é feio, aquilo que é bom, aquilo que é ruim, e eles vão utilizar estes códigos para se comunicarem, certo? Para comunicar o que é importante, o que não é importante, por aí vai. Óbvio que isto é ser preconceituoso, porque este grupo de pessoas aqui significa as coisas de modo diferente, certo? Então não é porque um grupo está significando as coisas de um modo que significa que aquele modo é o modo operante das coisas serem significadas. Outros grupos podem significar as coisas de modo distinto, tá certo? Então veja bem, numa multidão de pessoas, né, que eu dei aquele exemplo sobre o racismo, estes indivíduos aqui então seriam os racistas. Esses indivíduos estão significando as coisas dentro dessa perspectiva racista, certo? Não significa que aquela seja a perspectiva, de que aquilo seja de fato, né, a perfeição da forma de significar as coisas, né? Porque é um tipo ideal para este grupo de pessoas aqui só.
O Weber vai dizer, então, que a sociedade ela é formada por isso. A sociedade é formada por redes de relações sociais específicas, nas quais nós, indivíduos, né, nós nascemos e nós somos socializados e nós vamos nos adentrando nessas redes de relações sociais. Vamos construindo essas redes de relações sociais, né? Nós vamos aprendendo a identificar os significados das ações uns dos outros e nós vamos utilizando esses mesmos significados para reproduzir as nossas ações, né? E à medida que nós vamos nos comunicando, nós vamos compreendendo os significados das ações uns dos outros, nós vamos alimentando essas redes de relações. Às vezes nós vamos nos deparar, né? Este indivíduo aqui vai se deparar com este indivíduo aqui, que são indivíduos que significam as coisas de modo diferente, né? Então, muito possivelmente, esses dois indivíduos aqui, eles não vão conseguir ter uma relação social, né? Se tudo que esse indivíduo, da forma como esse indivíduo significa as coisas, for muito diferente da forma como esses indivíduos significam as coisas. Algumas coisas eles vão significar do mesmo modo, né? Então, neste mesmo modo, pode ser que haja relação social entre eles, né? Mas em muitas coisas não haverá, né, a relação social, porque vejam, os indivíduos estão significando as coisas de forma diferente. Às vezes você está em algum lugar e você diz, olha, eu não me enquadro naquele mundo ali, né? Aquilo ali não me pertence, aquela escola, né? Eu não me adaptei naquela escola, aquelas pessoas, naquele emprego, aquele lugar, aquela cidade, são muito diferentes de mim, né? Por que isso? Porque você não se enquadra porque as suas ações, elas não significam as mesmas coisas que as ações dos outros, né? Aquilo que os outros fazem, você não consegue perceber o mesmo significado, né? Talvez você perceba o significado, mas você olhe com outros olhos, porque diz respeito ao valor que você tem, aos fins, aos objetivos que você tem, né? Então você acaba não pertencendo àquela rede de relações sociais. Você pertence a uma outra rede de relações sociais. Os indivíduos, então, nós indivíduos, estamos no mundo nos relacionando. E é a relação que promove a sociedade, nós estamos nos relacionando e nós somos capazes de racionalmente perceber os significados que os indivíduos colocam em suas respectivas ações e nós poderemos usar estes significados a nosso favor ou não. Um político faz isso, né? Um político percebe que um grupo de pessoas gosta de alguma coisa, que um grupo de pessoas se identifica com alguma coisa, então ele percebe aquilo ali, ele percebe o significado que aqueles indivíduos colocam naquilo ali e ele utiliza isso ao seu, né, da forma como ele quer. Vamos lembrar do Maquiavel, por exemplo, né? Quando o Maquiavel fala que o líder, né, o príncipe, ele pode mentir se for para a preservação do reino, para a preservação do Estado, né? Então, óbvio que Maquiavel está escrevendo aqui bem antes de Weber, né? Mas na perspectiva weberiana, né, se eu pudesse juntar as duas coisas, né, eu diria que o Weber, né, está compreendendo Maquiavel e está dizendo, olha, o príncipe, então, na perspectiva weberiana, né, ele enxerga que aquilo ali é uma coisa importante, ele enxerga o significado, os valores que aqueles indivíduos, né, a forma como aqueles indivíduos significam suas ações, e ele utiliza aquilo ali ao seu, né, a sua intenção, né, com um fim, com uma finalidade específica, né? Então ele se molda, né? Então aquele político que vai lá pro Mercadão comer pastel, né, que arregaça a manga da camisa e vai pro Mercadão comer pastel, né? Ao mesmo tempo ele vai numa reunião de empresários, aí ele veste um terno, né? Aí ele vai na escola de samba, aí ele veste a fantasia. Então veja, ele vai se modelando, ele é capaz de racionalmente compreender os valores, compreender a perspectiva dos outros indivíduos, né? Então ele vai agir de acordo com essa perspectiva, de acordo com este significado. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria trazer para vocês. Esta é a nossa análise weberiana. Ela é muito maior do que isso, mas para aquilo que nós estamos nos propondo a estudar, esta aula eu acho que dá conta, tá certo? Vou deixar algumas leituras para vocês fazerem aí e depois a gente vai debater esta aula com um pouco mais de profundidade, tá certo? Então um abraço para vocês, fiquem com Deus, até mais e é isso aí, bons estudos.